Uma boa noite, sejam todos bem-vindos ao programa Algo a Mais desta terça-feira. Hoje nós vamos falar sobre nutrição, porque é o dia do nutricionista. E eu estou aqui com a Vitória Elimpieta, que é Nutri, lá da clínica e Spa Lessense, e vai falar muito para nós em relação à nutrição, em relação a todas as questões que às vezes a gente deixa para trás, a gente se sabota, enfim. E também vamos falar um pouquinho sobre a clínica Lessense. Então fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E eu gostaria, antes de iniciar a nossa conversa, de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda às sextas-feiras, 15 para 7 da noite. A URP Mercados, lá no bairro São Cristóvão, aqui em Nova Prata, você encontra com horários especiais para poder te atender, de segunda a sexta-feira, até os sábados, às 21 horas e domingos e feriados até às 20. A Objetivo, ambientes planejados, próximo aos bombeiros, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo para o teu ambiente ficar especial, então passa no Objetivo. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Kiron Centro Cultural, cursos de idiomas, também reforço escolar, ensino superior, então tudo que você precisar, dá uma passadinha lá na Kiron. Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade, sou muito feliz por vestir Beneduzzi, todos os programas Algo a Mais. E a Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Além de hoje, especialmente, nós temos o oferecimento da clínica Lessense, Clínica e Spa. Então, agora meu boa noite para a Vitória. Seja muito bem-vinda, Vitória. Muito obrigada, boa noite. É isso aí, hoje, no dia do nutricionista, Vitória, poder falar um pouquinho sobre essa questão da saúde, vida saudável, e também a gente tirar um pouquinho aqueles poréns que a gente tem muitas vezes por nutricionista vai me proibir, vai isso, vai aquilo. Então, assim, vamos tirar um pouquinho desse peso, dessa carga do nutricionista, né, Vitória? Com certeza, tem muitos tabus, né, e muitas mentirinhas contadas aí no meio da nutrição, né? Com certeza. Gostaria que tu te apresentasse para o pessoal em casa para que te conheçam melhor. É um prazer estar aqui. Meu nome é Vitória Elimpieta, eu sou formada pela Universidade de Passo Fundo, né? Fazem 2 anos já que eu estou atuando na área. E eu tenho uma pós-graduação em neuropsiquiatria, nutrição em neuropsiquiatria e doenças neurodegenerativas. E agora eu estou fazendo uma outra pós-graduação em metabolismo também, para a área esportiva. Que bacana. E trabalho atualmente lá na Lessense, junto com a Michele Cavedon. Que bacana. Isso. E, Vitória, esse mundo da nutrição, agora entrando um pouquinho mais, eu gostaria que tu nos explicasse o que realmente é e o que as pessoas pensam, né? Porque às vezes a gente tem ideias errôneas, por vezes, claro, dentro dessas questões. A nutrição é uma área que está crescendo muito profissionalmente, né? Estão surgindo N áreas diferentes, né? São mais de 50 áreas na nutrição atualmente, né? E aqui na nossa região, aqui no Brasil especificamente, a gente tem muito preconceito com essa área, né? É uma área em que as pessoas veem como, eu procuro uma nutricionista quando eu quero emagrecer. Né, quando eu preciso perder peso, ou por um encaminhamento médico, por uma doença já pré-existente, né, uma trigliceridemia, uma dislipidemia, né? E na verdade a nutrição ela é muito mais do que isso, né? O foco, o embasamento principal da nutrição é a psicologia, né? Nós precisamos estar bem com nós mesmos para poder ter uma qualidade de vida, né? Para ter uma segurança alimentar, né? Toda essa questão socioeconômica. Né? Certo, que bacana. Até mesmo para a gente compreender que não precisa esperar
precisar emagrecer ou Lógico. precisar cuidar de alguma questão da saúde que deu algum exame errado. Então, eu posso procurar a nutricionista a qualquer momento da minha vida para poder manter uma vida saudável. É isso. Exatamente. E a nutrição, o que é a nutrição? Né? A nutrição é não ter que remediar. Né? A alimentação é uma maneira de prevenir doenças. É uma maneira de ter uma longevidade maior, de ter uma qualidade de vida. Né? Nutrição é se alimentar bem para evitar uma anemia. Né? Por alguma doença específica feminina. Né? Nutrição também é o comer afetivo, né? Aquele pudim que a avó faz. Isso é nutrição. Nutrição é chegar na casa da mãe e pedir aquele feijão e arroz. Né? A nutrição, ela vem lá do berço. Né? Se os pais comem verduras e frutas, a criança vai comer verduras e frutas. E vai ter uma alimentação saudável. Isso é nutrição. Né? Que bacana. E, Vitória, quando nós pensamos nesta área da nutrição, onde podem implicar várias situações que, por vezes, faz parte dos nossos costumes. Sim. Né? Eu digo, vou até a casa da nona, eu quero comer a massa da nona, eu quero comer... Então, assim, o correto, na realidade... é tu ter, não necessariamente cortar tudo da tua vida, né? Pensando numa nutrição. Poxa, eu vou no nutricionista e ela vai me tirar tudo que eu gosto, por exemplo. Ai, esse é um dos maiores tabus. Uhum. Os meus pacientes sabem, né? A pessoa que tá passando fome num plano alimentar tá fazendo errado, né? Certo. Para que você tenha resultados, você precisa querer ter resultados. Você precisa querer gostar e buscar isso. E qual é a melhor forma? Comendo o que tu gosta. E aprendendo a gostar de algumas coisas. Mudanças simples são muito mais eficazes do que um plano alimentar restritivo, por exemplo. Tá certo. E lembrando também, falando um pouquinho ali da nutrição que tu falaste, lembrando que a nossa saúde, ela vem de dentro para fora também, Exatamente. né? Então, quando a gente fala na nossa pele, quando a gente fala... tudo vem de dentro para fora. Então, também ter essa consciência de que tu ter um plano alimentar saudável, ele vai te fazer estar mais saudável, o corpo em si vai mostrar os teus resultados. Exatamente. Também. É outro tabu muito grande na nutrição, né? Por quê? Porque a pessoa vai na nutricionista e quer ver resultado na balança. Entende? Só que o resultado na balança, ele é muito bobo. Porque se tu subir na balança de mochila, vai dar o peso da mochila. Entende? Mas tu não sabe se esse peso é de massa magra, se é de gordura, se é de retenção hídrica, se é de fezes. Tu não sabe. Entende? Se tu te pesar de manhã, é um peso. Se tu te pesar no final do dia, é outro. Né? Então, a nutrição não é só um plano alimentar e aí a cada tantos dias eu vou lá, me peso na balança e vejo o que está acontecendo. E modifico. Não. Né? É a respiração mais leve, é a menor fadiga, menor cansaço, mais disposição, menos depressão, menos pensamentos negativos. Né? É harmonia, é ter um humor melhor, é ter a questão hormonal regulada, né? É dormir bem. Isso é nutrição, né? É essa melhora que você precisa buscar. Esses tempos, uma pacientinha me disse assim, eu vou comer fruta e verdura se eu tiver que emagrecer. Eu disse, tá, mas tu vai comer fruta e verdura porque tu quer emagrecer? Né? Hoje em dia ninguém quer comer fruta e verdura para ter uma qualidade de vida e para ter saúde. Não, quer comer fruta e verdura porque dizem que é importante para emagrecer. Né? E na verdade não é assim. A gente come frutas e verduras por quê? Porque tem nutrientes que vão nos dar energia, que vão melhorar o nosso cabelo, que vão melhorar a nossa autoestima, que vão fazer uma produção legal de hormônios. E existem formas de gostar das saladas, com certeza. Dos legumes, né? Com certeza. Tem N receitas diferentes de salada.
né? Tem N formas diferentes de preparar uma cenoura, por exemplo, né? Tem maionese de cenoura, tem cenoura cozida, cenoura ralada, né? Tem palitinhos de cenoura, tem N formas. Purê, né? Então, é questão de adaptar o paladar. A nossa região é uma região que tem um paladar infantil, um paladar muito, muito restrito. Né? Nós crescemos numa região em que o consumo de fontes de glúten, né? Massas, pães, bolos, é muito forte. E a questão de alimentação saudável, referente a consumo de frutas e verduras, né? Não que um alimento específico vai emagrecer, o consumo de frutas e verduras é primordial. E está ficando de lado, está sendo deixado de lado. Por quê? Porque eu não tinha condições de comprar alguma coisa quando eu era criança. Hoje eu tenho um filho, então eu vou comprar para ele. Entende? E aí a criança acaba tendo um paladar mais seletivo e cresce já não gostando. Então, quando chega na fase adulta, é muito mais difícil mudar isso, né? Porque já vem muito enraizado lá da infância. E o problema, né, Vitória, quando a gente pensa nos filhos, acaba querendo dar, por vezes, olha só que bonito, porque é colorido, porque o cereal tem um de cada cor, porque tem essas situações que eles nos pedem, de, claro, pode, até mesmo porque cereal, né, é saudável, daí tu vai pegar todo colorido, né, mas a gente sabe que tem a situação de que às vezes eles querem e por vezes tu vai acabar dando alguma coisinha. Porém, introduzir desde cedo faz com que também a alimentação saudável, como frutas, legumes, enfim, vai fazer com que ele não se torne um adulto também com problemas. Porque Com aí certeza. que é o problema, né, Vitória? Quando chega na fase adulta, tu precisa introduzir alimentos que ele não gosta. E aí que tu dizes, é mais difícil nessa época a pessoa se acostumar a consumir, Com por certeza. exemplo. Então, como tu vê essa questão? É primordial para as crianças oferecer frutas, verduras, Com certeza. legumes. Com certeza. Só que aí entra um ponto muito específico, tá? Se os pais não consomem, a criança não vai consumir. Tá? Se você falar para a criança, filho, você precisa consumir banana, mas eu tô comendo bolacha recheada. A criança não vai comer banana. Entende? Se você deixar a cesta de frutas escondida e o armário mais acessível da casa, cheio de bolachinha, biscoitinho, né, bala, doces em geral, a criança vai nos doces, porque é mais acessível a ela. Entende? E ela foi... na cabeça dela, no entendimento dela, aquilo é o mais acessível, então ela vai pegar. É memória isso, né? Fica na criança. Mas essa questão de alimentos, principalmente fontes de gorduras trans, né? Essas gorduras assim, mais pesadas, e carboidratos simples, que seriam os açúcares, etc., a Organização Mundial da Saúde não recomenda introduzir esse tipo de alimento antes dos 2 anos de idade, tá? O mais indicado é esperar 3, 4 anos de idade. Por quê? Porque a flora intestinal da criança ainda não está bem trabalhada, né? Tem crianças assim que nessa fase ainda passa todas as noites dormindo junto dos pais, muita movimentação na cama, não tem um sono regrado, não tem horários para se alimentar, né? Então, primeiro a gente cria um hábito na criança de estimular o consumo de frutas e verduras, ter hora certa para dormir, ter hora certa para assistir TV e o que assistir na TV. Sim. E aí depois a gente inclui o resto. Né? Sabe que o que tu estás colocando hoje, para ver como não é só uma Nutri falando. Ontem nós falamos sobre o sono da criança e que sim, precisamos ter essa regrinhas, ter uma rotina. E o que elas falaram muito era sobre a nutrição, principalmente da noite, para ter um bom sono. Então, quando elas fizeram essa colocação, a Sofia, que esteve ontem aqui conosco, que é odontopediatra, e a
Maiara, que é pediatra, elas fizeram essas colocações, inclusive, dizendo que se a família não tem esses hábitos, não adianta querer introduzir na criança. Exatamente. Então, que bacana que a gente vê que realmente esse é o caminho, É um elo, Vitória. Porque para quem, então, tem essa dificuldade, é bacana estar chamando aqui a atenção, pais que têm dificuldade e não tiveram essa, talvez esse estímulo do consumo de algo mais saudável quando mais novos. Então, quem sabe hoje procurar uma Nutri para estar introduzindo toda essa alimentação e podendo estar facilitando para todo mundo, porque os pais vão continuar com saúde, os filhos vão crescer com saúde. Então, Exatamente. isso já é uma questão que, poxa, para uma família, maravilhoso. Maravilhoso. E se todos entram no contexto, a mudança, ela é geral, né? Porque não adianta você colocar a criança na cama às 9 da noite e ficar assistindo TV Sim. até meia-noite. A criança não vai querer ficar deitada na cama ouvindo o barulho da TV e dos pais assistindo. Entende? Então, é toda uma questão de hábitos. E a nutrição também é isso. É organizar a tua rotina. Né? Para que você tenha um melhor uso do teu tempo e de maneira correta. Né? E agora, na realidade, nós vamos para um breve intervalo comercial, Vitória. Mas na volta a gente vai descomplicar um pouco toda essa história da alimentação de qualidade, que ela não precisa ser demorada, tu não precisa chegar 5 da tarde para fazer a janta, tem toda uma situação. Então, fica conosco que o programa Algo a Mais volta a seguir. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. No próximo programa Mulheres, dia 1º de setembro, estaremos recebendo a neurologista Gláucia Confortin, com o tema Sono e Saúde. Não percam! Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduze, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Telebeneduze. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduze, vestindo felicidade. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje recebendo a Vitória Ellen Pieta, que é nutricionista, no Dia do Nutricionista. Porque justamente o nosso papo não poderia ser diferente. E um agradecimento especial à Clínica Lessense, que é clínica e spa, que é onde a Vitória atua, né, Vitória? E depois a gente vai saber um pouquinho mais sobre a clínica, vamos falar um pouquinho mais também para que você em casa conheça e se sentir chamado, aproveite também ir até a clínica. Todas as novidades, né? É, com certeza. E Vitória, dentro deste mundo que a gente já falou, já pontuou o que é necessário, por que as famílias precisam ter uma boa nutrição. O legal também aqui foi entender, no primeiro bloco, para quem talvez chegou
chegou um pouquinho mais tarde, que a nutrição não necessariamente ela precisa vir quando tu já tem algum probleminha ou quando tu já precisa emagrecer. A nutrição ela precisa acontecer desde sempre. Então, daqui um pouco você que está em casa percebe que não está tendo uma alimentação talvez tão saudável. É muito importante procurar um nutricionista. Porque às vezes, né, Vitória, as pessoas estão magras, elas estão bonitas e tudo, e acontece de ter um colesterol, um triglicerídeos. Então, não necessariamente vai estar mostrando um corpo que pode já estar acima do peso, por exemplo, né? Mas que já vai ter algum distúrbiozinho aí que não é interessante, né? Isso, porque o que acontece, né? Hoje, os padrões de beleza impostos são muito específicos, tá? E são surreais, né? O que a mídia em geral mostra, não é o que realmente acontece. Porque você, né, ergue mais a bunda aqui, faz uma pose melhor ali, os teus defeitos visuais somem, né? Mas não significa que o teu interior tá saudável, né? E essa é a questão da nutrição. Já peguei pacientes magérrimas que tinham um exame bioquímico, né, um laudo bioquímico extremamente debilitado. Enquanto eu peguei pessoas com um corpo físico mais fora do padrão, em que os exames estavam ideais, né? Então, a questão de aparência física é um tabu muito grande na nutrição. É um problema, no Brasil, é um problema gritante. Porque com isso vem o quê? Vem transtornos alimentares, vem uma compulsão alimentar, uma anorexia, uma bulimia, vigorexia, ortorexia, etc, etc, né? A vigorexia, aqui agora com toda essa questão da nutrição esportiva e os adolescentes, principalmente os adolescentes, os jovens, buscam ir para a academia para ter um corpo escultural, entra aquela questão do bodybuilding, né? Que são aquelas pessoas que trabalham com o corpo e participam de campeonatos onde monstram os grupos musculares, né? E são avaliados. Isso gera um padrão de beleza muito, muito específico, como eu falei antes. E isso causa a vigorexia, que seria o quê, né? Na nutrição comportamental, a vigorexia é aquela pessoa que se olha no espelho e tá esculturalmente bem, mas quando se olha no espelho se vê pequeno, né? Sempre acha que tem que crescer mais o músculo, que esse músculo tá muito pequeno, que é aquela síndrome da academia que a gente diz, né? Que as pessoas se sentem fora do padrão. A ortorexia é um pouco diferente. Agora eu já comecei a citar, né? Mas a ortorexia, ela é um distúrbio muito, muito presente atualmente. Por quê? Por causa dessa questão do falso saudável, né? Existem muitos alimentos que são falsos saudáveis, né? Que têm a mesma caloria do que um outro alimento normal, né? Tipo o doce de leite e aquele creme de avelã com cacau, com não sei o que. A quantidade de calorias é a mesma, né? E esses falsos saudáveis fazem com que a pessoa se restrinja de alimentos emocionais, de alimentos que têm um foco emocional, que seriam mais legais utilizar. E isso acaba causando uma restrição alimentar muito grande. E essa pessoa fica muito seletiva. Então, ela começa a excluir alimentos que são saudáveis da alimentação, achando que não é. E, em um certo ponto, essa alimentação dela fica muito restritiva e ela consome apenas alguns grupos alimentares específicos. E isso causa uma carência e uma alteração hormonal. Então, essa é a ortorexia. E aí a gente vê, por vezes, algumas situações que acontecem com as pessoas e elas não entendem o porquê. Às vezes não conseguem engravidar, ou tem perda de cabelo, ou tem crescimento a mais de pelos no corpo, e a pessoa não compreende como isso pode estar acontecendo. Exatamente. E pode ter ligação direta com a questão da alimentação. Pode não. Tem ligação direta. Pessoas que passam por uma
por uma anorexia, né? A bulimia não tanto, mas uma anorexia, que é quando a pessoa fica muitos períodos de tempo sem ingerir alimentos, ela acaba consumindo todos os estoques de gordura do corpo, né? Então, o que acontece? Baixa a temperatura do corpo, né? A temperatura do corpo fica muito baixa, então aumenta a produção de pelos. Por isso que as pessoas magrinhas, muito magrinhas, têm a produção de pelos, os pelos mais grossos, mais aumentados. Que é para auxiliar o corpo a manter a temperatura ideal, para essa pessoa não adoecer. Nossa, então isso realmente a gente precisa parar, pensar, prestar atenção. Porque realmente, Vitória, como pode ter diversas disfunções que a gente nem imagina. Com certeza. Pelo fato de não nos alimentarmos bem. E agora, então, vamos descomplicar um pouquinho a questão da alimentação. Porque quando a gente ouve um nutricionista falar, não, então você pode fazer uma paçoca diet, pode fazer isso, pode fazer aquilo. Porque assim, tá muito na moda a gente seguir, então tem bastante gente que gosta de estar dando ideias, dicas, mas a gente vê que assim, são coisas às vezes fora da nossa... Isso, porque nem sempre eu vou encontrar tal pasta, eu nem sempre vou ter tal material, eu nem sempre vou ter... Então assim, como a gente pode desmistificar a questão da nutrição saudável? Resumindo, o simples funciona, tá? Você não precisa ter aquele ovo de ganso lá do Himalaia para fazer, para seguir um plano alimentar adequado. Não, é muito simples, tá? Resumindo esse contexto, é um dos pilares da qualidade de vida, a alimentação saudável, certo? Dentro da alimentação saudável a gente tem o quê? Estipulado pela Organização Mundial da Saúde. Pelo menos um fracionamento alimentar de 4 a 6 vezes no dia, né? Então, a tua alimentação diária precisa ser fracionada mais vezes ao longo do dia, menos volume. Por quê? Porque aí você sempre vai ter alguma coisa no teu estômago, né? Então, você não vai ficar sentindo fome, tá? Você vai sentir vontade de comer, que é diferente, tá? Então, 5 a 6 refeições no dia. Hidratação, né? Fica de 35 ml a 55 ml por quilo de peso, né? Então, isso aí dá uma média ali de 2 litros d'água por dia para mais, tá? Então, menos de 1 litro e 800, 2 litros de água não é o recomendado, tá? Entra também a questão das frutas e verduras, né? Frutas, 3 a 5 porções por dia. Vários tipos de frutas. Fontes de vitamina C, as mais papinhas, que seria a banana, o melão, o mamão, né? Vários tipos, 3 a 5 porções de fruta por dia. O que seria 3 a 5 porções? Uma porção de banana é uma banana, mas uma porção de morango são 10 morangos, tá? Então, 3 a 5 porções de frutas por dia. Verduras. Verduras de 3 a 5 tipos. O ideal é que fosse o quê? Um folhoso, né? Alface, chicória, repolho, né? Um cozido, cenoura cozida, chuchu cozido, beterraba cozida, aqui entra abobrinha cozida, e um cru, né? Tomate, pepino, beterraba ralada, cenoura ralada, né? Por quê? Porque são 3 tipos diferentes de fibras, né? Que vão te auxiliar na flora intestinal, todo no contexto do peristaltismo do intestino, etc, né? E porque tu vai ter tipos diferentes de nutrientes. Então, quanto mais colorido o prato, melhor, né? E aqui entra o prato típico brasileiro. Por que que no Brasil o feijão e o arroz é o prato típico brasileiro, né? O que a gente fala quando... O que vem no prato quando a gente pede uma feijoada? Vem o feijão, o arroz, laranja e couve. Explicando por que tem isso. Não é à toa que tá ali, entende? Porque esse prato alimentar é típico brasileiro porque ele é mais barato, ele é fácil,
Ele é acessível, você cozinha feijão para a semana inteira, só faz o arroz na hora, rapidinho, né? É barato, é acessível, tem uma segurança alimentar, né? E tira... é muito fácil vir nas cestas básicas, né? Claro. Vem nas cestas básicas. Então, isso reduz a fome no Brasil e garante uma segurança alimentar. Por isso que nas escolas, pelo menos 2 vezes na semana, precisa ter comida de sal, que a gente diz, né? Comida principal, feijão, arroz, massa, porque muitas crianças só têm essa refeição no dia. Então, isso dá uma segurança alimentar para tirar o Brasil do mapa da fome. Então, tu vê, com todas essas tuas colocações, ricas colocações, inclusive, a gente compreende que o alimentar-se bem não é caro. Não é caro. As pessoas transformam isso numa situação que eu só vou comer bem se eu tiver pasta de amendoim, eu só vou comer bem se eu tiver alguns alimentos processados que são mais caros e que, sim, eles têm a sua questão de nutrição e também tem muitos alimentos saudáveis. Mas, assim, tendo a compreensão de que se alimentar bem, frutas custam... Claro que depende da fruta, tem valores diferentes. Mas, assim, quem para, às vezes, para olhar para a sacada de casa para ver que frutas tem no quintal? Porque eu digo, claro, muita gente mora em apartamento, então vamos salvar essas pessoas. Mas quantas pessoas ainda na nossa região, por ser uma região que tem muito interior, o pessoal ainda vive muito, abre e vê, por exemplo, eu tenho bergamota, laranja em épocas como essa que estão lá, tudo caindo no chão porque a gente não dá conta de consumir. Sim. Então eu digo, dar valor para essas pequenas coisas, que é o que, inclusive, tu tá tendo, né? Tá sendo oferecido ali gratuitamente para ti, para quem tem quintal, para quem tem, né, árvores frutíferas, mas também o consumo, se tu for medir por valor, por preço, sempre consumir algo natural é mais em conta, né? Um exemplo bem simples, tá? Sair corrida de casa, tá? Vou passar a tarde inteira fora. Se eu levar de casa uma fruta, tá? Uma fruta, uma banana, R$2. Não dá R$2 uma banana do cacho. Não dá. Eu me programei, me organizei para seguir minha rotina. Mantive o plano, ok. Tirei da bolsa, descasquei a banana, rápido, simples, prático, tá? Mas e se eu não levasse? Se não tivesse levado a banana? Eu teria passado numa padaria e teria comprado alguma coisa. O quê? Não sei. É o que os olhos olharam. Menos que os de olhos viram. R$5 não gasta. Menos de R$5 não gasta. Né? Então é organização. É rotina. E volta a questão do prato que eu comentei. Do prato do feijão e arroz. Né? É uma organização. Se tu te organizar, tu cozinha feijão pra semana inteira. Não tem desculpa. É muito simples. E aqui entra também o contexto da alimentação vegetariana, por exemplo. Né? Esse prato, claro que a feijoada tem alguns componentes, né, de origem animal. Mas é possível cozinhar o feijão sem adição de alimentos de origem animal, né? Tem um prato completo e barato. Então, ser vegetariano não é caro. E ser saudável não é caro. Não é caro. Porque tu vai ter uma rotina, tu sabe que tu vai comprar frutas pra semana e os alimentos naturais, né? O descasque mais e desembale menos, é de super fácil acesso, né? Como a gente comentou, tem... gente, aqui é uma cidade que ainda tem caminhão de fruta e verdura que passa nas casas. Entende? Então não tem desculpa, né? É uma autossabotagem mesmo. O prato saudável que eu comentei, o ideal é o quê? Né? Metade do prato, né? Tem o prato, metade do prato, salada. Esses 3 tipos de salada, ok? No caso do prato tradicional, a gente tem a couve, rica em ferro, né? O feijão e o arroz são proteínas que se complementam,
né? Então, feijão, arroz, juntos, são a proteína completa, né? Exclui a necessidade da carne, que tá caríssima hoje, tá? Já te dá um aporte de carboidrato e de proteína. E a laranja vem dentro disso por quê? Porque aumenta a absorção do ferro do feijão e arroz, entende? Então, a vitamina C aumenta a absorção de ferro. Unindo tudo isso, couve, fonte de ferro, a vitamina C da laranja, da bergamota, do abacaxi, né? E o feijão e arroz, que é a proteína. Então não é caro se alimentar bem, né? E aqui entra também aquelas pessoas anêmicas que precisam fazer suplementação de ferro, que precisam isso, precisam aquilo, mas não comem feijão e arroz. Não comem alimentos fontes de vitamina C. Então, às vezes, um reajuste, uma reeducação alimentar é muito mais válida do que você ter ali um plano específico para ti, cheio de coisas de pasta de amendoim, de não sei o quê, de aquele pão específico da marca tal, aquele, né? Então, não tem essa necessidade. A alimentação, ela precisa ser fácil e precisa ser prazerosa. Tu precisa olhar pro teu prato de comida e apreciar ele. Nossa, que prato colorido, que prato bonito, que cheiro bom. A alimentação saudável, a refeição que a gente faz é um prazer da vida. É uma espécie, né? É um dos tipos de autocuidado. É um dos autocuidados se alimentar bem, né? Se você tá num dia corrido, engole a comida mexendo no computador, fazendo teus trabalhos, fazendo isso, fazendo aquilo, limpando a casa, tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Vai te dar prazer? Não vai te dar prazer. Mas, se tu preparar o teu prato de comida, fazer a divisão do prato, que tu possa visualizar todas as cores e tudo que está presente ali naquele prato. Mastigar bem a comida, sentir o cheiro, lembrar do gosto do feijão da avó. Isso vai te dar prazer. E vai gerar o hormônio da felicidade. E vai te dar mais concentração no teu trabalho. E vai aumentar a tua autoestima. E Nutri, quando a gente ouve, por exemplo, falar sobre essas questões de comer, por exemplo, o feijão, o arroz e fazer um prato bonito, bem colorido, me diz uma coisa, essas restrições que às vezes são colocadas, eu gostaria de saber um pouquinho, porque a gente sabe, é claro que pão integral é melhor que o pão branco, mas, por exemplo, pra mim, o pão branco, ele faz parte da minha rotina e eu prefiro. Mas como eu posso entender que talvez ou reduzir para não precisar substituir completamente? Como a gente pode ver sobre essas restrições? Ou para eu ter uma vida saudável, eu posso tranquilamente combinar ele com outras coisas ou fazer algumas substituições por vezes, ao invés de comer pão manhã, tarde e noite? Alguma diferença? Como a gente pode ver isso? Então, quando a gente fala em alimentação saudável e nessas restrições, eu sempre falo e eu sempre pontuo a mesma coisa. Você pode comer de tudo. De tudo. O ser humano não vai passar a vida inteira num plano alimentar regrado. Isso não existe. Isso não existe. Tá? Então você pode consumir de tudo, mas não pode consumir tudo. Entende? Não pode comer até as paredes da casa. Entende? Tem que ter uma organização. E essa reeducação alimentar, né? Porque tem nutricionistas que têm planos prontos de gaveta. Né? Mas isso é um ponto que lá na clínica eu admiro muito, porque a gente trabalha com a reeducação alimentar. Tá? Nós somos em 3 nutricionistas e as 3 nutricionistas trabalham isso. A afetividade, como é o teu sentimento perante a comida. Entende? Você não pode separar como mocinho e vilão. Certo. Tá? O pão não é o vilão, o glúten não é o vilão, mas são os horários.
as quantidades, né? Eu costumo, por exemplo, colocar pão de manhã, tá? No café da manhã. Porque você tá acordando, isso vai te dar energia, vai te estimular, né? Junto com um ovinho, junto com alguma coisa nesse sentido, um mamãozinho, vai auxiliar toda a tua flora intestinal, vai auxiliar a tua produção dos hormônios da manhã para te deixar mais ligado. Então, por que não colocar? E aí, às vezes, eu coloco isso no plano alimentar. A primeira coisa, eu lancei o plano alimentar, a pessoa vem pra mim e diz assim: Nutri, tu é louca, como é que eu vou emagrecer comendo pão? Entende? Mas, se eu não colocar no plano alimentar da pessoa o pão, ou aquela pessoa que tem uma queda por doce, e eu não deixar calculado já no plano um chocolatinho, um bombom, a pessoa vai comer escondido. Entende? Então, eu preciso criar esse vínculo com o paciente para que ele se sinta à vontade de dizer: Nutri, hoje eu comi o chocolate que estava prescrito no plano porque eu senti vontade. E tudo bem. Entende? Muito melhor do que a pessoa comer escondido por não aguentar um plano alimentar restritivo. Aí vem o efeito sanfona. Sim. Né? Por que a pessoa ganha tudo de volta e às vezes até mais depois? Porque uma dieta restritiva, ela não é tolerada por muito tempo. Porque ela não é prazerosa. Entende? Para você ter saúde, você precisa sentir prazer nisso. E aí entra de novo aqueles pilares da qualidade de vida. Para a gente ter uma boa qualidade de vida, uma longevidade, né? Ter saúde, ter disposição, o que a gente precisa? Eu sempre cito 4 pilares, tá? Hidratação de qualidade, aqueles 2 litros de água, porque a gente precisa de condutividade no nosso corpo para ter energia, né? E eliminar as coisas que não são legais para nós. Um sono de qualidade, né? Que envolva 7 a 9 horas de sono ininterruptos, né? Sem muita tela antes de dormir. Organizando, tomando um chazinho que acalme, lendo um livro, né? Que gere uma produção bacana de hormônios. A pipoca é um alimento fantástico para instigar o sono, né? Sono de qualidade. Atividade física. 40 minutos de atividade física por dia, né? Bem feitinho para liberação de hormônios. Se a gente não libera os hormônios na atividade física, a gente libera aumentando a nossa fome e reduzindo a nossa saciedade, porque são os mesmos hormônios liberados ali na atividade física geram um descontrole de fome e saciedade. Por isso que pessoas que não fazem exercício físico tendem a ter mais fome do que outras. Né? E a alimentação saudável. É isso que tu precisa para ter uma qualidade de vida. Mas aí a gente vê isso como os 4 pezinhos da cadeira, tá? Mas o que é o assento desses 4 pilares? A base que a gente precisa ter para poder se firmar. Autoconhecimento. Tá certo. Autoconhecimento. Nutri, muito bem colocado tudo. Eu gostei muito de estar por dentro de todos esses pilares que sim, a gente vai ter. Eu vou ter que começar a reestudar na minha vida o que realmente ele está pendente, porque é tão importante e vendo como é fácil, porque às vezes a gente precisa ouvir, né? Porque nem sempre tu vai sabendo que é importante tomar água, vai sabendo que... Mas, poxa, é tão legal quando a gente tem uma explicação geral sobre isso e acaba esclarecendo muitas questões. Então, pessoal, agora nós vamos para mais um breve intervalo comercial e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi.
Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele-Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café, Casa Trevo, de Máquinas e Algor, Funerária Tec Giovanni, Unimed Vale das Antas. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. O RP Mercados conta com um espaço amplo e organizado para te receber. O açougue com carnes de procedência, frutas, legumes e verduras fresquinhas e uma padaria repleta de delícias e pães feitos na hora. RP Mercados, horários de atendimento especiais. Venha conferir. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje falando sobre o Dia do Nutricionista. Estou aqui com a Vitória Limpieta, nutricionista lá da clínica Lessense, Clínica e Spa. Eu sempre falo clínica antes. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre a Lessense. Vitória, quando a gente pensa na questão de saúde, e hoje agora voltando com todo esse papo super importante que nós já tivemos, mas qual é a importância de ter uma equipe multiprofissional? É primordial, né? Eu sempre falo que tendo profissionais qualificados, né? Que você conheça o trabalho e que busquem conhecimento, e tendo esses profissionais dentro de uma clínica, a fácil acesso é primordial. Por quê? Um exemplo bem simples. A nutrição comportamental, que é a minha área, uma das minhas áreas na clínica, tá? Eu atendo uma pessoa que tem problemas psicológicos e que todos os problemas nutricionais têm foco afetivo, têm foco emocional e precisa trabalhar o psicológico, né? E eu faço um encaminhamento para essa pessoa. Certo? A pessoa vai sair do consultório e se essa equipe multi não tiver ali, ela não vai atrás. Nem sempre, né? Porque acaba ficando. Parece que falta aquele estímulo. Exatamente. A Nutri disse que seria importante eu procurar alguém. Mas porém, agora, vamos tentar levar assim, né? E com essa equipe multi dentro da clínica, porque na nova clínica nós teremos uma psiquiatra, né, uma médica psiquiatra, nós teremos psicólogos. Até temos uma foto da equipe lá. Sim, maravilhosa, né? Só mulheres. Nossa, essa equipe é show de bola, né? E então, tendo esse embasamento ali, você já diz, olha, aqui na clínica nós temos
esse trabalho, a gente pode te encaminhar já deixa agendado, aí fica certo, a gente conversa com o profissional, explica sobre o teu caso e a gente trabalha em conjunto, entende? Muito bacana, né? A tua nutrição, a questão nutricional tá adequada, mas você tá muito para baixo. Então vamos fazer uma zumba, vamos fazer um pilates, vamos pra academia, vamos fazer aula de ritmos. Tudo isso vai ter na nova clínica. Que bacana, entende? Porque realmente é difícil, Nutri, falar com o Nutri como se eu estivesse no consultório. A gente criar realmente um hábito, um exercício se a gente não gosta daquele exercício. Exatamente. Então não adianta me dizer, vai pra academia e faz 40 minutos de academia por dia, eu digo puxando peso. Claro que na academia a gente encontra outros, né? Mas é a gente achar o que melhor encaixa. Que realmente instiga. Então, na realidade, dentro da adolescência, a gente encontra também. Isso. Um resuminho, né? Dentro da clínica, nós somos em 3 nutricionistas. Então, aqui entram várias áreas de atuação, né? Eu trabalho mais com a nutrição comportamental, a nutrição esportiva e trabalho com cursos de gastronomia. Ou seja, cursos para intolerantes à lactose, para intolerantes ao glúten, doenças mais específicas. Tem colesterol, trigliceridemia ou diabetes. Então, eu trabalho com esses cursos para trazer conhecimento para as pessoas dentro da culinária. Né? Além disso, que é um dos pontos assim que na região ainda não tem, a gente resolveu trazer para a clínica, são esses cursos de autonomia na cozinha para crianças, né? Então isso é outro ponto legal, é uma novidade bem bacana que vai ter na clínica. Então as minhas áreas na clínica são essas, né? Parte de doenças neurodegenerativas, eu trabalho com autistas, com toda essa questão de transtornos alimentares, a nutrição esportiva e os cursos. Junto conosco a gente tem a Caroline Denner, que ela trabalha com grandes emagrecimentos. Então, uma pessoa chega a mim, né? Chega a mim e eu vejo que não é a minha área, eu tenho como encaminhar para a Carol, né? Que é um trabalho maravilhoso também. Ela trabalha com grandes emagrecimentos porque ela também passou por um emagrecimento bem específico. Ela perdeu, eu acho que foi 40 quilos, né? Sem fazer nenhuma cirurgia, nada, só com a nutrição, né? Um acompanhamento específico. Então, ela trabalha muito esse contexto, ela é uma profissional excelente também. E que eu sempre indico, porque a gente precisa ter esse vínculo entre profissionais, né? Aqui na cidade, na região, porque envolve muitos nutricionistas, a gente acaba conhecendo, né? Eu fui com tal pessoa, aconteceu isso, a gente fica por dentro. E tem muita rivalidade. Só que, como eu falei lá no início, são mais de 50 áreas na nutrição. Sim. E você não pode querer abraçar o mundo com as mãos, né? A tua área é essa. Mas eu não vou atender essa pessoa se não é a minha área e eu vou acabar cometendo algum erro com esse paciente. A necessidade dela é uma. Então, se tu tem uma formação que vem ao encontro de outra questão, na realidade, não que tu não vai ter, talvez, a noção de fazer com que aquela pessoa possa ter um emagrecimento saudável. Mas, na realidade, outra pessoa que estudou especificamente aquilo pode ajudar essa pessoa a alcançar o seu objetivo de uma forma mais fácil. E é essa a importância da equipe multi. E quem sabe é por isso que muita gente diz... não vou mais pro Nutri porque não tô vendo o resultado. Exatamente. E aí também a gente tem a Michelle, né, que é a nossa chefinha, que eu adoro ela porque ela é uma pessoa, assim, muito direta, né, e ela sempre tá pronta pra gente, né, ela tá virando mundos para dar conta, né, dessa nova inauguração, trazer novidades, vai ter muita coisa boa na clínica. E ela trabalha com o grupo do Amigos da Balança e com os atendimentos Unimed, né. Então, também a gente tem essas áreas, né, a gente trabalha com gestantes, com puérperas, né, que são as pessoas que amamentam. Então, a gente tem essa junção de áreas e não é a minha área, vou te encaminhar
para Carol, vou te encaminhar para Michi, né? Às vezes a pessoa chega e antes de um grande emagrecimento precisa passar por uma avaliação comportamental, de uma reeducação alimentar. Então passa por mim, depois vai para Carol. Ou fez toda alguma coisa, precisa, né? Agora, beleza. Tinha um problema, foi pela Unimed com a Michi, né? Foi no Amigos da Balança, etc. Depois foi para um grande emagrecimento com a Carol. Então tem essa aliança, entende? Que é primordial. A gente precisa se unir. Claro. Para poder mostrar que a nutrição realmente dá retorno. Que você ter uma vida saudável, uma alimentação saudável vai dar retorno, né? E nessa nova clínica a gente vai ter muita coisa nova, né? Vai ter até uma cafeteria lá na clínica. Então vai ser eu gostaria que de tu bola. dissesse o local da nova Lessense, porque assim, muita gente sabe onde fica a Lessense, que é na esquina aqui na Placidina de Araújo. Porém, vai ter a mudança. Isso. A gente vai... passar, a clínica vai passar a ser em cima no prédio da Paludo, né? Nos últimos andares do da prédio. Régua, isso, né? da Régua. Isso, aí. antiga Mudou, Paludo, isso. hoje Régua. Então é nos últimos Nos andares. últimos andares. Tá lindo legal. lá. Tem uma vista maravilhosa, vai ser show de bola. E lá a gente tem mais de 20 profissionais, mulheres, que estão fazendo todos os tipos de cursos e formações específicas para as mulheres, né? Que bacana. Tudo focado na mulher. Vamos atender homens e tudo normal, né? Mas é uma coisa assim que na região ainda não tinha, né? O cuidado da mulher, a valorização da mulher, né? Então, a autoestima afeta os homens, claro, né? Mas a mulher sente muito mais, né, na sociedade. Justamente esses padrões de beleza que a gente conversou antes são mais impostos para o público feminino, né? E a ideia da clínica é acolher essas mulheres e transformar elas, né, para que elas procurem a melhor versão delas. Com né? certeza. E isso a gente não fala em relação a padrões, né, Vitória? Não. Se a pessoa se sente bem como é, o importante é ela estar saudável. Exatamente. Então, assim, o importante é manter a vida saudável. Vi, eu queria aproveitar, antes de finalizar o programa, porque, pessoal, hoje é dia do nutricionista. A Vitória está de aniversário. Ela não poderia, eu digo, ser uma profissional menos profissional, porque, poxa, ela nasceu para isso, né, Vitória? Então, assim, infelizmente, nós não temos como ter dar um abraço, mas eu gostaria de te entregar uma pequena lembrancinha para comemorar o teu dia, porque é o dia da nutricionista e o teu dia o teu dia em especial do teu aniversário, que tu sempre seja muito feliz e que tu tenha essa... Eu vejo que tu vibra quando fala de nutrição. Sim. Então tu nasceu para isso. E é muito bonito hoje poder, neste dia especial, estar com alguém que realmente se doa para que as coisas aconteçam. Ai, que bom. Eu sou muito grata e eu sempre falo que eu não queria nutrição quando eu comecei, né? Eu queria outra área da saúde e eu me encontrei na nutrição. E hoje eu falo na clínica também, né? Em questão dos perfis profissionais e tal. Eu tenho um perfil só nas redes sociais porque eu não consigo dividir a Vitória profissional e a Vitória pessoa. Sim. Né? Eu não consigo. Eu sou muito... Eu sempre me entrego demais, né? Nessa questão de trabalho. E realmente é a minha paixão, né? Nutrição é... Eu sempre digo que eu gosto muito disso e eu falo demais quando eu gosto. Que coisa boa. Não, então, com tudo isso, eu gostaria de dar esse espaço final para que tu possa falar um pouquinho onde as pessoas, então, podem te encontrar a Lessense, como a gente já comentou, o local e tudo, mas ainda onde vocês estão atendendo e também te seguir nas redes sociais, porque hoje é tão importante a gente seguir pessoas que nos entregam algum conteúdo que seja gostoso de seguir, então... Então, a gente gasta muito tempo, né, nas redes sociais, então é sempre bom seguir pessoas que realmente tragam coisas produtivas para nossa vida, né? E todas as profissionais da Clínica Lessense
têm os seus perfis profissionais e todas elas postam conteúdos semanalmente, né, bem específicos sobre as áreas delas, então é bem bacana para quem quer conhecer um pouquinho mais do trabalho do profissional antes de entrar em contato e tudo mais, né, pelo Instagram da Clínica License, vocês encontram todas as profissionais lá e é só seguir que sempre tem muito conteúdo legal. Eu atendo atualmente na Clínica License, ali em cima do Firenze, na Placidina de Araújo, né? E a partir de outubro, a princípio, nós estaremos em cima da Régua. Ah, que bacana, Isso. Vitória. Então, eu gostaria de te agradecer por este dia, por estar aqui conosco. Eu digo, dividir o teu dia tão especial, porque tu tem 2 comemorações desse dia, né? Então, dividir esse dia conosco, trazer tanta informação de forma gratuita para o pessoal em casa, porque, poxa, foi uma aula. Então, se alguém tem ainda alguma dúvida, claro que precisa procurar a Nutri para dar aquelas questões, precisa ver se a tua saúde tá ok, o que realmente tu pode consumir, porque às vezes as pessoas têm algumas restrições que são necessárias pela saúde, mas eu digo que para quem ouviu um pouquinho do programa de hoje já teve uma aula. E também quem quiser, procura a Clínica License, que tem toda essa equipe multiprofissional que pode estar te auxiliando. Então, tu já entra, fala com uma das meninas da nutrição, já pode ter uma psicóloga, já pode fazer uma massagem, tu já tem toda uma área toda aí que pode te atender, pessoas próximas. Então, ai, que bom, já saio, já marco, já faço. E tudo funciona. E facilita muito, É né? isso aí. Ter tudo ao alcance. É verdade. Muito obrigada, Vitória. E te agradecendo, agradeço a quem está em casa, nos acompanhou nesta noite. Convido para continuarem na programação da Conecta Mais. Hoje, Conecta News a seguir. E também o Hora Bolas, às 9 horas da noite. Um abraço a todos e até amanhã, 15 para 7.